Obrigada, meu Deus. Obrigada por tudo. Obrigada por mais este dia, com alegria no Senhor. E aqui, eu agradeço por cada abençoado. Agradeço pelo meu irmão André, que leva esta palavra que liberta. Esta palavra maravilhosa. Que os meus irmãos, eles venham estar com o ouvido atento para ouvir esta palavra e cada dia mais crescer de glória em glória. Olha, irmãos, não temos que pedir no sistema religioso que nos mostre se isso ou aquilo está certo ou está errado. Não temos que ficar em cima do muro, irmãos. Nós temos que avançar na graça de Deus sem olhar para trás. Porque esta é a palavra verdadeira. Esta é a palavra que revigora a nossa alma, ilumina os nossos caminhos. Nas horas difíceis aqui nesta terra, só pela graça fomos salvos. Então, a graça de Deus nos basta. Não precisamos procurar mais nada. Amém? Abençoados, abençoados, meus irmãos aí, abençoados de Deus. Toda sorte de bênçãos para todos vocês. Estamos de volta para mais um estudo em graça. Mas antes de começar, meus agradecimentos a todos os irmãos do grupo do WhatsApp. Saudações, irmãos. Saudação à irmã Salete, irmã Irani, irmã Alete, irmão Marcos, Eufrásio, irmão William, irmão Célio Kramer e aos irmãos do Facebook do nosso canal de YouTube. Se inscrevam, abençoados. Se inscrevam se gostam do nosso trabalho de evangelização à luz das Escrituras. Se inscrevam, abençoados. Assim, esse conhecimento poderá chegar a mais pessoas e mais pessoas poderá se despertar e sair da prisão religiosa, do sistema religioso, o qual mente e aprisiona. E sobre esse assunto é esse estudo de hoje. E se você também quiser participar, para tirar dúvida e aprender mais sobre a graça de Deus, sobre o que nós pregamos aqui, à luz das Escrituras, os links estão aí embaixo na descrição dos vídeos, abençoados. Esse é o MNGP. Eu sou o irmão André. E o tema desse estudo é batismo pelos mortos. É sério? É válido? Ou é apenas um erro teológico? Será que Paulo de Tarso, será que ele mandou lá para aquele povo lá de Corinto se batizar para remir, salvar os seus parentes, seus amigos que tinham morrido sem se batizar? Será que Paulo de Tarso ensinou isso? Esse é o nosso estudo de hoje, abençoados. Declaro a mente de Cristo ativada em todos nós para iluminar os olhos do nosso espírito, para que possamos entender espiritualmente as revelações do nosso Deus, do nosso Pai, no Cristo glorificado. Amém, abençoados?
Até os dias de hoje, abençoados, algumas comunidades cristãs batizam seus membros, literalmente, por causa dos mortos. Pessoas que morreram sem se batizar, e segundo o batismo dos mortos, oferecidos aos mortos, seriam eles absolvidos no julgamento final. Segundo eles, estou explicando, segundo eles seriam os seus antepassados, seus parentes, seus amigos que morreram sem se batizar, segundo eles seriam salvos do julgamento eterno. Eles se batizando no lugar de um morto, o morto seria automaticamente salvo. Pode uma pessoa salvar outra? É válido eu batizar em nome de um parente morto para me salvar a alma dele? É válido isso? Abençoados, existe uma comunidade religiosa, eu não vou falar aqui o nome dela, porque não me foi permitido isso, então para não causar atrito, não estou criticando, estou apenas usando o que eles fazem lá para referência para o nosso estudo, para mostrar para o abençoado que isto existe, de fato existe, muito comunidade religiosa, muitos ministérios, muitas congregações que se batizam por causa dos mortos. É um fato verídico. E essa comunidade, que eu tirei essa referência, eles em particular, eles defendem a visão quanto ao batismo dos mortos. Eles se vestem apropriadamente para o batismo dos mortos. Até alguns usam nome da pessoa, do falecido. Essas pessoas se tornam um representante da pessoa que morreu. Assim, são batizados na água, no lugar da pessoa falecida, para a salvação após a morte. Para que aquele falecido receba a salvação no mundo após vida. É assim que eles acreditam. Mas eles pegam referência em Paulo de Tarso. Paulo de Tarso estava falando da ressurreição do dia final, o dia do juízo, dia da segunda vinda de Cristo. Até então ainda não havia acontecido. Paulo de Tarso estava aqui entre o ano 50 ao ano 60, antes do evento da segunda parousia de Cristo. Então ele estava se referindo àquele dia em que Cristo viria, no ano 50 ao ano 60, quando Paulo de Tarso estava pregando isso aos coríntios. Mas algumas das comunidades de Coríntios estavam julgando demorado o tempo, até afirmando que Paulo estaria equivocado ou mentindo, porque já tinha passado muito tempo, pois Jesus anunciou sobre a sua segunda vinda, segunda parousia. Ele tinha anunciado isso no ano 30 ao ano 33. E Paulo estava pregando, como eu disse, no ano 50 ao ano 60. Então já havia se passado 20 a 30 anos do ocorrido e nada acontecia. É o que o ser humano tem. O ser humano, ele quer para agora, quer para já. É uma previsão que o Mashiach, Jesus, fez. E o povo estava julgando, demorado. Jesus mentiu, Paulo está mentindo, não há ressurreição, isso é balela, isso não acontecerá, já passaram 30 anos, até hoje nada aconteceu. É assim que eles estavam dizendo naquela época, porque eu já tinha passado
20 a 30 anos, né? Então eles estavam julgando demorado aquilo. Existiam alguns pregadores ali que começaram a fazer divisões nas comunidades, usando a ideia de que não havia ressurreição. Não vai haver a ressurreição. Não tem ressurreição. Cristo não virá mais. Ele já veio, morreu lá na cruz, não vai voltar mais. Não existe isso. Até hoje, olha só, não aconteceu nada até hoje. Mas essa ideia veio da onde? Essa ideia veio do norte de Corinto, onde havia uma cidade chamada Eleusis. E Paulo usa o povo dessa comunidade. Paulo usa o povo dessa comunidade que havia em Eleusis para fazer essa humilha dele, para fazer essa pregação dele. E Eleusis ficava ao norte de Corinto. Era um local onde seguidores de uma religião considerada pagã pelos judeus praticavam o batismo no mar, a fim de garantir uma boa vida após a morte. Eles praticavam o batismo dos mortos no mar, no oceano. É um fato verídico, histórico. Não é invenção do irmão André. É um fato histórico, um fato verídico. Isso aconteceu. E Paulo de Tarso, ele usa essa crença desse povo, dessa cidade de Corinto, Eleusis, para fazer a sua pregação, para esclarecer aquele povo, para poder entrar no tema que ele queria entrar e dizer sim, haverá ressurreição sim. Por que vocês não acreditam, homens de pouca fé? Só que os coríntios eram um povo fortemente influenciados por outros costumes. Eles estavam numa área econômica próspera, frequentada por muitas pessoas diferentes. E os coríntios nessa época estavam sendo influenciados pelas práticas religiosas de vários povos, principalmente de Eleusis, por causa do batismo dos mortos. Os crentes estavam divididos. Uns seguiam os ensinamentos de Paulo, onde Paulo afirmava sim, aguardem, tenha fé, haverá sim a ressurreição. E outros estavam sendo persuadidos a não crer na ressurreição, achando loucura de Paulo, ou mentira de Paulo, ou mentira dos apóstolos anteriores, até mesmo que Cristo tenha mentido, tenha falhado. Em 1 Coríntios 1,12, Paulo diz assim: com isso quero dizer a cada um de vocês que afirmam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Paulo estava dizendo: que absurdo é esse? Não somos de homens, mas somos todos de Cristo. Se somos de Cristo, devemos crer no que Cristo anunciou. Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Cristo não é mentiroso. A ressurreição acontecerá e Cristo se sacrificaria por todos nós, se isso não é verdade. Paulo estava querendo dizer isso para eles, alertar eles, esclarecer eles. Vai acontecer sim a ressurreição. E isso, abençoado, preste atenção, no ano 50 a ano 60, já aconteceu. Naquele tempo ali ainda não havia acontecido. Então Paulo está usando a sua humilha sobre aquele povo pagão, usando a referência do povo pagão para esclarecer aquele povo ali. Então ele diz assim, 1 Coríntios 15, 29, se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Ele está se referindo aos povos pagãos da cidade de Eleusis e vários aqueles outros que acreditavam na ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam,
Por que batizam por eles? Olha o que Paulo está falando aqui. Até os pagãos acreditam na ressurreição, se batizando por causa dos seus mortos. Se a ressurreição não existe, como vocês que são de Cristo estão sendo persuadidos, homens sem fé, sem conhecimento, são piores do que os pagãos, porque até os pagãos acreditam na ressurreição e batizam os seus mortos. Agora, se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Amém, amados? Paulo está falando, até os pagãos acreditam na ressurreição, se batizando por causa dos mortos. Esse povo pagão eram pessoas que não seguiam as religiões tradicionalistas judaicas, ou seja, não seguiam o judaísmo da época, então era chamado de pagãos. Do hebraico era usado também o termo goim, era gentios, que é usado um termo na Bíblia, significa estrangeiros, ou seja, não judeus. Paulo quer dizer que até aqueles não judeus acreditam na ressurreição, porque vocês que servem a Cristo fazem divisões na comunidade, deixando de crer naquilo que o nosso Mashiach, o nosso Cristo, disse que aconteceria. Então Paulo não está mandando batizar os mortos, não é isso que o Paulo está fazendo. Paulo não está consentindo o batismo dos mortos, não é isso que o Paulo está fazendo. Ele não está consentindo. Essas práticas é um erro teológico. Os doutores, teólogos, bacharéus, mas é uma confusão que eles estão fazendo teologicamente, porque não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está se referindo ao tempo demorado que havia em torno de 30 ou anos 60, 30 anos passado, e o povo já estava perdendo a crença, perdendo a fé na ressurreição, né? E Paulo usou o exemplo daquele povo de pagão que acreditava na ressurreição. Ele está falando, e até os pagãos acreditam, e vocês que são de Cristo não acreditam. 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem bons costumes. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo a eles: não se misturem com esses incrédulos. Se afastem deles. Cristo ressurgirá, porque ele disse que ressurgirá naquele tempo passado, abençoado, entre os anos 50, anos 60. Hoje já aconteceu. Não? Já ressurgiu desde o ano 70. Na segunda parousa ele ressurgiu, ele voltou na segunda parousa dele, na segunda vinda, no ano 70. Cristo não virá mais. Já veio. Não julgará. Já julgou. Já julgou o justo e o ímpio. Não deixe que corrompam os vossos bons costumes, crendo em mentiras. É isso que Paulo de Tarso está dizendo. Ele não está consentindo para que batizem os mortos. Não é nem para batizarmos nós mesmos no batismo de João Batista, porque Cristo já nos batizou a todos na cruz, muito menos batizar um morto. Porque se ele morreu depois de 70, já morreu batizado. Mesmo sendo crente, sendo crente, ele já morreu batizado. A pessoa fixa muito nisso. Só é salvo quem está na igreja. Não, abençoados. Cristo batizou a todos que têm as premissas do Espírito. A alma vivente morre e acaba na sepultura, no pó da terra. O ser espiritual, o homem que tem o Espírito, esse todos já foram batizados.
Amém? Tá explicado aí, abençoados? Então é isso aí, tá? E não falando contra as crenças que batizam os mortos. Não falando nem contra aquelas que se batizam pessoalmente nas águas, muito menos aquelas que batizam os mortos. Não estou falando aqui contra elas. Só mostrar para vocês que não foi isso que o Paulo de Tarso ensinou. Ele não está consentindo isso. Amém? Quem assim crê é porque vive num erro teológico de gerações e ninguém para prestar atenção no que realmente Paulo de Tarso está ali querendo dizer. Porque não só o Evangelho, mas a história unida ao Evangelho te traz uma visão mais superior. Mas no passado muitos pregadores falaram: não, abençoado, é só a Bíblia, não usa outros livros que são do demônio. A Bíblia é de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Nem toda a Bíblia é a palavra de Deus. Tem muitas coisas na Bíblia que foi o homem que escreveu, né? Por exemplo, entrar numa cidade e dizimar tudo, até os animais, será que Deus que ordenou isso? Ou isso veio da mente humana? Fica aí no pensamento de vocês, para despertar vocês numa realidade. Porque no mandamento ele diz: não matarás. Então se a pessoa mata em nome de Deus, então não é no nome de Deus, mas da mente dela, que cria um Deus para agradar a ela. Tá entendendo, abençoado? Então fico por aqui. Dê um like aí no vídeo se gostou. Se inscreva aí para levar essas verdades às mais pessoas, né? Até mais, abençoados. Graça e paz.